Então, são coisas, nós precisamos ter muito cuidado com relação àquilo que nós estamos crendo. Porque tem gente pregando um monte de coisa aí, irmãos, fora da Bíblia, inventando campanhas. Vocês já viram isso na Bíblia? A Bíblia, assim, cheia de campanhas. Os apóstolos se reúnem, vão fazer agora a campanha do... Aí o irmão está lembrando aqui, ó, não foi eu que falei, não. Campanha de Sal Grosso. Aí levanta outro e fala assim: irmãos, a semana que vem nós vamos fazer a campanha da Rosa de Sarum? Campanha da Rosa de Sarum. Na outra semana vamos fazer a campanha Manto Sagrado. Aí depois a campanha, e campanha, e campanha, e vai. Você já viu isso na Bíblia? Tem até a campanha do fogaréu. Fogo tem na Bíblia, irmão, mas campanha não. Então, aí daqui a pouco, os crentes da Assembleia começam a ver isso e falam assim: uai, irmão, tá certo, vamos fazer também? Vamos. Aí nós começamos a copiar, começamos a imitar. Então, doutrina fundamental é aquilo que tem fundamento na Bíblia, na palavra. Então, eu achei muito interessante essa palavra, porque, na realidade, irmão, o crente não precisa inventar. Eu já falei isso aqui por várias vezes. Nós que somos crentes não precisamos inventar nada, nada. Nós vamos... Às vezes, existem métodos de trabalho que podem mudar, não tem problema, pode haver uma mudança. Mas está inventando as coisas, nós não precisamos. Nós não damos conta de falar tudo que tem na Bíblia. Não tem. Tem crente aqui que participa de culto de terça-feira há 40 ou mais anos. Deve ter crente aqui que tem mais de 40 anos. Eu não vou falar 50, talvez 50, não sei se tem. Mas deve ter crente aqui, pode ser que está aqui nessa noite, que tem mais de 40 anos que participa de culto e ensino. Mas você pode ter certeza que a Bíblia não esgotou. De vez em quando você ouve umas palavras que você fala assim: eu nunca tinha ouvido isso aqui. Às vezes até mesmo na leitura, alguém lê um texto para ministrar uma palavra e você fala assim: esse texto eu estou cansado de ouvir. O que vai sair aqui agora? Aí sai uma mensagem totalmente diferente de tudo que você já ouviu, extraído da Bíblia, porque esse livro é vivo. Daqui nasce, tudo que é vivo produz. Então desse livro sai coisa nova, não precisa inventar. Quem lê a Bíblia, muitas vezes, lê a Bíblia toda, sabe disso. Todas as vezes que você lê a Bíblia, normalmente você recebe uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, uma orientação de Deus. Você fala assim: não sabia disso, está diferente. Então, irmãos, graças a Deus por isso. Deus, Ele tem um compromisso com esta palavra, e nós precisamos de fundamentar. A igreja tem que estar fundamentada nessas doutrinas, aquelas doutrinas que é aquilo que a Bíblia nos orienta. Então, isso aí é uma questão que nós precisamos de fazer. Nós estamos numa época que a gente está acostumado a falar que está difícil, são tempos trabalhosos. Se eu pedir aqui nessa noite, se eu pedir aqui para os obreiros colocarem em pé, todos os obreiros que aqui estão, nós não vamos chegar na metade dos obreiros que tem aqui na sede. Posso afirmar isso para vocês com toda certeza. O púlpito está cheio, está cheinho. Parece que eu estou vendo aqui, a minha cadeira está vazia, tem mais outra que o pastor Antônio está lá embaixo, tem uma aqui, outra ali, e para lá, ali na frente, não tem? Tem não, parece que está cheio. Estou vendo até alguns obreiros que talvez por estar pensando, às vezes não viu que tinha o espaço aqui, não subiram. Os diáconos, os auxiliares estão embaixo. Mas eu garanto para vocês que nós não estamos aqui à metade dos obreiros. Aí eu pergunto: por que será que nós não estamos? Se nós, como obreiros,
nós somos exemplos na igreja, somos tidos como exemplos, ou devemos assumir essa posição de exemplos. Às vezes algum obreiro olha para mim e fala: pastor, mas eu não posso, o meu exemplo é Jesus, não é um obreiro. Eu acredito que Jesus é o exemplo, é o maior exemplo, Ele é o Senhor, Ele é Ele, mas nós como obreiros, todos vocês já leram aquele versículo do apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele escreveu: sê o exemplo dos fiéis. Não é dos infiéis, não, é dos fiéis. Então, é uma responsabilidade nossa. Eu vejo isso aqui como uma responsabilidade. E às vezes, irmãos, a gente vem na igreja, para muitos, eu sempre falo no rádio, quem já ouviu o programa de rádio da terça-feira, quando eu estou fazendo ali, eu falei muitas terça-feira agora, mesmo sem estar na igreja mesmo. Eu fiz uma cirurgia dos olhos e esse meu tratamento quase sempre acontecia na terça-feira. Eu fui várias terça-feiras para Goiânia para esse tratamento. Primeiramente era consulta, exames, algumas coisas assim, e depois a própria cirurgia, e então foi isso aí. Então falei muitas. Mas eu estava analisando aqui, eu estava até, como eu disse aos irmãos, falei 2 cultos agora, estava até com saudade de estar aqui. Mas eu estava analisando, chegando aqui, pensando aqui no púlpito. Vim na igreja, quando eu faço programa na rádio, eu falo assim: a terça-feira, para o crente, ela não é uma opção, ela é um dever. Todo crente tem um dever de estar aprendendo da palavra de Deus. Então não é opção. Opção é aquilo que você escolhe. Mas, na realidade, nós tomamos isso, é praticamente uma escolha. Quer dizer, quando eu digo que é um dever, mas tem gente que ele escolhe cumprir ou deixar de cumprir o dever. Aí eu não posso sair dessa realidade, sai disso aí. Então, como você hoje, e você sempre escolhe aquilo que mais te interessa. Eu sou preocupado com isso me preocupa. Por exemplo, quando você vai no mercado fazer uma compra e o seu dinheiro está pouco, aí você chega lá e às vezes dá até o desejo de comprar muita coisa, mas o dinheiro não dá. Aí você tem que escolher, aí você vai comprar o quê? É aquele pior que você não interessa muito? Não, senhores, você vai comprar exatamente o que você interessa, é verdade ou não é? É aquilo que você prioriza, você compra o que você prioriza. Então nós escolhemos o que nós priorizamos. Quando a irmã vai fazer o almoço, vou dar um outro exemplo, você chega na geladeira, lá tem frango, tem linguiça, tem bife, pode ter uma carne de porco, uma costelinha de porco, alguma coisa assim. Aí, você chega lá e fala: eu vou fazer uma das coisas, não vou fazer tudo. Então, qual é que você vai fazer? Aquela que você prioriza naquele dia. É a sua prioridade. Agora, quando dá numa terça-feira, às 7 horas da noite, aí você para e fala assim: eu vou na igreja ou não vou? Aí eu vou, o que vai ser melhor? Aí tem uma coisa que você prioriza. Eu louvo a Deus que você priorizou nessa noite vir na igreja. Graças a Deus por isso. Mas alguns priorizaram um programa de televisão, qualquer coisa lá, um descanso, alguma coisa assim. Nós fazemos o que nós interessamos mais. Na hora de comprar é assim, na hora de escolher, você vai no guarda-roupa é desse jeito, você vai escolher alguma coisa para o seu almoço é assim, você vai escolher uma viagem, alguém fala assim: eu quero ir na praia lá no Ceará, outro fala assim: eu quero ir em Santa Catarina. Aí, qual que você vai fazer? Aí você vai analisar os prós e os contras, escolhe uma, não é isso, irmão? Então, assim é a nossa vida espiritual. Então, irmãos, mas eu quero deixar uma palavra aqui, exatamente no texto que nós lemos aqui nessa noite. Eu li o texto na abertura. Só que eu quero ler, a partir do versículo, aqui agora, para mim estar ministrando essa palavra, a partir do versículo 41, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra.
E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu quero falar aqui hoje, irmãos, uma palavra que bem simples mesmo, mas é uma coisa nossa, nós precisamos de observar isso. Você já observou que tem muitas igrejas hoje que criticam uma igreja organizada? Tem igrejas hoje que ela não tem um hall de membros, ela praticamente nem conta, diz que é errado esse estilo nosso, que nós temos um hall de membros, e às vezes, se alguém me perguntar aqui, pastor Dom, quantos membros tem em Itapuranga? Eu sei. Por quê? Porque nós temos uma forma de admitir os irmãos à igreja, através do batismo, e depois regularizamos através do hall de membros. Então tem gente que critica isso, e diz que isso não tem na Bíblia. Observe os irmãos aqui, naquele dia, agregaram-se à igreja, foram admitidos à igreja quase 3.000 almas. Significa que eles estavam contando, e é claro que naqueles dias, irmão Valdeci, você que é o secretário da igreja, não tinha uma secretaria como nós temos hoje, não tinha um hall de membros organizado do jeito que nós temos hoje, mas eles já tinham uma forma de organizar, agregar o povo, legalizar a situação da igreja. Claro que naquela época não tinha uma igreja com CNPJ, com a documentação que exige hoje. Agora, hoje, nós temos, a coisa caminhou, mas naquele tempo não era só a igreja, os comércios também, com certeza, ninguém ia lá multar o comerciante lá, né, Alceu? Igual vocês sofrem hoje aí, não tinha esse tipo de coisa. Então, eles estavam regularizados de acordo com a época, de acordo com a realidade daquela época. Então, isso aqui nós já precisamos aprender alguma coisa, até para responder isso aí fora. Às vezes nós somos questionados por isso. Eu não sei se os irmãos não sabem, mas tem essas igrejas da televisão, quase tudo é desse jeito. Lá não tem hall de membro, não. Você nunca viu. Escuta esse povo que faz esse programa de cura, esse pessoal que faz esse programa aí, eles só falam assim, teve uma concentração lá, tinha 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, mas eles não falam, a minha igreja tem tantos membros, lá nós congregamos, eu ensino esse povo, eu ministro uma palavra de ensino para esse povo. Tem isso lá não. E eu posso provar para vocês aqui, nesse texto, que a igreja, ela é uma igreja, aqui nós entendemos que, desde o livro de Atos dos Apóstolos, houve uma forma de regularizar, de organizar uma igreja. Aqui no versículo 42, ele inicia com uma palavra que eu acho interessante, e ela repete no versículo 46, no início, todos os dois a parte A. 42, o início diz assim, e perseveraram. O versículo 46, e perseverando. Então, primeiro, perseveraram, segundo, perseverando. Irmãos, todo crente, se no comércio, se numa empresa, qualquer coisa aí, tem que haver perseverança, na igreja também tem que ter. Quando eu falei perseverança, eu olhei o Freitas aqui, ó. Freitas, quando você começou a vender esse material que você vende hoje, você esperava que você ia comprar um carro novo, comprar essas coisas que você tem hoje? Com aqueles botequinhos que você começou? Dá para você pensar nisso? Pois é, mas dá para você pensar nisso? Por máximo que o Freitas foi otimista, ele não pensava nisso não. Eu lembro dos botequinhos que ele começou. Oi? Não, para aí. Mas aonde você chegou? É isso que eu quero falar. Agora, ele começou em 91 e nós estamos em 2013. Tem 22 anos. Eu estou vendo ele andar num carrinho muito bom aí. Ele tem uma casinha, tem uma moto para ele andar. Eu não posso nem contar que ele tem casa na Uruanã, tem canoa, tem motor. Mas teve muitos momentos, eu estou usando isso aqui como exemplo, porque nós estamos aprendendo, eu estou mostrando aqui, é uma lição de vida. Mas
O Freitas teve muitos momentos que ele com certeza pensou, não tem jeito não. Estou vendendo um CDzinho aqui, mas foi ruim, essa semana não deu nada, e aí a coisa, então foi difícil. Foi ou não foi, Freitas? Mas você perseverou. Isso é fruto de perseverança, é resultado de perseverança. A igreja de Itapuranga, se eu fosse aqui eu não sei quais obreiros aqui que participaram desde o início, começou essa construção, eu não sei se tem alguns aqui, mas eu lembro dos irmãos contarem que quando aquela igreja foi construída aqui, ela era daí, ali onde está o início da orquestra, era o púlpito. Lá naquela descida lá, a igreja mesmo era daquela parte reta para frente, para lá. Ela vinha ali com o púlpito, essa parte aqui na frente, por aí assim. Mas já era grande demais, os irmãos vieram a pé lá da outra, mas a igreja perseverou pregando o evangelho. Houve uma perseverança, e hoje nós temos um número muito bom de membros aqui, que às vezes causa admiração aí. Eu louvo a Deus até, às vezes nós reclamamos, ficamos assim, chateados, meu Deus, está pouca gente, mas eu lembro de uma época, de um tempo desse, veio um primo do pastor Joel aqui, lá de Lusiânia. Como é que ele chama, pastor Joel? Herotides. E ele deu uma terça-feira aqui. Quando terminou, a esposa dele falou para mim, falou, pastor, eu nem lembro de ver uma igreja com esse tanto de gente, não, aí. Lá não junta não, lá e contou o número, não quero nem repetir aqui, mas, irmãos, é perseverança, e eu acho que nós podemos melhorar, e nós vamos melhorar em nome de Jesus. Está tudo difícil, mas essa igreja, se ela perseverar nessas doutrinas fundamentais, nós vamos crescer em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pastor, mas está abrindo igrejinha aí toda semana quase, de vez em quando ele vê uma, não tem problema, mas a obra de Deus vai permanecer. Isso aqui tem raiz, nós procuramos, ela tem que crescer a partir da palavra, é arraigada na palavra, então Deus vai dar vitória, né? Graças a Deus. Tem uma segunda, uma parte aqui nesse, eu quero dividir esse texto em alguns pontos. Eu já falei aqui com relação a esse da perseverança, mas em que eles perseveraram aqui no versículo 42? A primeira coisa, na doutrina dos apóstolos. Você sabe o que é a doutrina dos apóstolos, irmãos? Você já pensou nisso? Já analisou? Já parou para pensar? O que é a doutrina dos apóstolos? Deixa eu voltar aqui, eu quero fazer Eu quero voltar aqui no índice da minha Bíblia. E você pode abrir no índice da sua também. No Novo Testamento, nós temos aí os evangelhos, foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. João foi um apóstolo, Mateus também, mas eu não vou entrar aqui nessa questão dos evangelhos, porque aqui nós encontramos eles narrando o ensinamento de Jesus. O livro de Atos foi escrito por Lucas, também foi um livro que narrou uma trajetória da igreja, principalmente isso, e as ações do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, essa ação que mobilizou a igreja, que fez a igreja caminhar. Inclusive, há uma coisa interessante no livro de Atos, o livro de Atos não termina igual aos outros, e às vezes alguém pode não saber por quê. Você sabe por que o livro de Atos não termina igual aos outros? Porque o livro de Atos narra a ação do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo não parou no livro, lá no final, no término de Atos, ali não parou a ação do Espírito Santo, até a ação do próprio Jesus no sentido físico, termina com o final dos evangelhos. Claro que a ação dele no sentido espiritual não, mas físico termina ali, mas de Atos dos Apóstolos, que já era uma ação direta do Espírito, não. Os outros livros têm um término definido, assim, quando a gente está lendo, chega no final, você até entende que terminou. O livro de Atos, não. Termina com a bênção apostólica, alguma coisa assim. O livro de Atos, não.
O livro de Atos continua. Vocês sabem por que o livro de Atos continua? É porque a história da igreja continua sendo escrita. Lá terminou o livro de Atos, mas terminou, fechou a Bíblia, mas a ação do Espírito continua. A história da igreja continua sendo relatada. Então, ali é o livro de Atos. Agora, depois vem o livro de Romanos. Quem escreveu o livro de Romanos, irmãos? Vocês lembram? Quem? Mas quem é o autor? Eu digo autor. Quem é o autor do livro de Romanos? Paulo. Quem era Paulo? Apóstolo. Então, as doutrinas que estão no livro de Romanos, irmão Elias, elas são doutrina dos apóstolos. Faz parte desse grupo de doutrina dos apóstolos. Depois de Romanos, qual é o primeiro livro que vem? Primeira Coríntios, primeira epístola escrita a Coríntios. Quem escreveu? Paulo, apóstolo. 2 Coríntios, Paulo, apóstolo. Gálatas, Paulo. Efésios, Paulo. Filipenses, Paulo. Colossenses, Paulo. 1 Timóteo, Paulo. 2 Timóteo, Paulo. Eu falei Tessalonicenses? Falei não. 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo. Depois vem a carta escrita a Tito, também pelo apóstolo Paulo, e depois Filemon, também pelo apóstolo Paulo. Depois vem o livro de Hebreus, que todo leitor da Bíblia, todo teólogo, ninguém arrisca definir a autoria do livro de Hebreus. Mas até então vocês observaram que de Romanos a Judas foi escrito por Paulo, e ele foi apóstolo. Quando você termina o livro de Hebreus, qual o primeiro livro que vem depois? Tiago. Quem escreveu o livro de Tiago? O próprio Tiago. Quem era Tiago? Apóstolo. Depois do livro de Tiago, vem primeira Pedro. Quem escreveu o livro de 1 Pedro? Aliás, quem escreveu? Primeiro foi o próprio Pedro. 1 e 2 Pedro. Quem foi Pedro? Apóstolo. Depois do livro de Pedro, a epístola escrita por Pedro, vem 1 João. Quem era João? Apóstolo. Vem 1º, 2º e 3º. Depois vem Judas. Quem era Judas? Apóstolo. Então, aí está a doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Então, quando alguém perguntar quais são as doutrinas dos apóstolos, é tudo que está escrito aí, irmãos. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Então, quando a palavra de Deus diz assim, e permaneciam ou perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Você já sabia disso? Talvez alguns não. Muitos sabiam, mas alguns não. Então, doutrina dos apóstolos estão aí. Quando você lê lá em Efésios, eu acho interessante, quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. O que ele está aplicando? Doutrina dos apóstolos. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, com relação ao Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, alguém diz, pastor, isso é doutrina fundamental. Batismo com o Espírito Santo é doutrina bíblica fundamental. Quando nós encontramos a doutrina do amor, que está no capítulo 13 de Coríntios, é doutrina, irmão, amor, doutrina fundamental. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, apresentai-vos a Deus como obreiro aprovado, que não tem, maneja bem a palavra da verdade, e não tem de que se envergonhar. É doutrina? O obreiro tem que manter isso aí, fundamental, fundamentada na palavra. Quando nós encontramos no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 22, uma orientação acerca do casamento. É doutrina, irmãos? Não, pastor, doutrina é só o jeito de roupa, esse tipo de coisa que é doutrina. Não, senhores, aquilo lá é doutrina com relação à família.
doutrina dos apóstolos. Aqui no livro de Atos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava. Irmãos, por isso é que eu disse no início aqui, nós precisamos fundamentar nossa fé na doutrina bíblica, doutrina da palavra, lendo a palavra, conhecendo a palavra. Então, essa colocação aqui, doutrina dos apóstolos, é muito interessante isso aí, e a gente precisa estudar um pouquinho. Tem muitos irmãos, às vezes, novos crentes, ou até crentes que já têm mais tempo, que às vezes você nunca tinha ouvido essa palavra aqui, essa orientação que eu estou passando para vocês agora. Quando você via essa doutrina dos apóstolos, eu já vi pastor perguntar isso aí, vocês têm a ideia, eu já vi pastor, embaraçado com isso aí. O que é a doutrina dos apóstolos? Será que é alguma coisa que os apóstolos inventaram? Não é não, irmãos. Então, depois, nesse versículo 42, vem uma outra palavra aí, na comunhão, que inclusive não fica só no 42, aqui no final do 42, aí, na comunhão, no partir do pão, que esse partir do pão também está relacionado à comunhão. E depois vem aqui nesse 42, comunhão, partir do pão. O 44 fala aqui, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E ainda no 46, a parte B, ainda fala assim, eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, esse versículo, essa final do 42, o 44 e essa parte do versículo 46, mostra comunhão na igreja. Comunhão. Eu estava falando ontem, na nossa reunião de família, eu estava dando uma palavra e Deus me levou a transmitir ali uma palavra, o seguinte, irmãos, com relação a a necessidade que nós temos de agradecer a Deus pelas bênçãos de Deus. E nós agradecemos a Deus, às vezes lembramos pela comida, pelo que nós bebemos, pela água, pelo ar que nós respiramos, pelo carro que você comprou, pela sua casa. Você agradece a Deus por, assim, de uma forma mais superficial, até pela família que você tem. Mas eu queria que você pensasse hoje o que eu falei ontem ali. Me refletisse comigo sobre aquilo ali. Agradecer a Deus pelas pessoas que têm te ajudado. Agradecer a Deus. Eu estava falando com os irmãos, com os meninos lá ontem, e eu falei para o Edmilson, se não fosse os alunos da orquestra, você teria condição de ministrar ali um ensino para a orquestra? Não. Então, agradeça a Deus pelos alunos. Estava ali, eu fiz mais algumas perguntas a alguns que estavam ali. Tinha um irmão que tinha uma oficina mecânica, eu perguntei para ele, se não tivesse clientes, teria condição de ter sua oficina? Também não. Agora eu quero perguntar aqui nessa noite, quantas vezes você agradeceu a Deus pelos clientes que você tem, no seu comércio, no seu trabalho? Estou vendo o Osiel ali, o Eliel estava lá, eu falei para o Eliel, e se você não tivesse os clientes para vender leite, os fazendeiros, para vender leite, você tinha condição de estar trabalhando nessa área que você está trabalhando? Não, não tem. Então, irmãos, o Freitas está aqui, eu já falei nele, um vendedor de Bíblia, esse tipo de coisa. Se não fosse, Freitas, esse povo compra Bíblia, como é que você ia fazer? Você não tinha. Então, vamos agradecer a Deus pelo nosso vizinho, por aquela pessoa que tem te ajudado. Eu até falei ontem, de vez em quando não te puxa para baixo, mas quando não te puxa para baixo, aparece 2, 3 para te levantar, para te botar em pé. Muito mais são os que ajudam. De vez em quando alguém te dá uma puxada, irmão, e quando isso acontecer, agradeça a Deus, porque Deus está querendo te ensinar a ser humilde. Às vezes é porque você está querendo ficar meio galudinho, meio por cima, aí Deus te dá uma puxadinha, põe alguém para te pisar no calo, para testar você. Agradece a Deus nessa hora. Mas agradece a Deus por aquele grupo que Deus colocou do seu lado. É comunhão, irmãos. Glórias a Deus.
Agradeça a Deus. Às vezes nós não paramos para agradecer. Você sabe que aqui tem uns obreiros, e eu sei que esses irmãos têm uma chamada de Deus. Alguns deles já ganharam muitas almas. Estou vendo ali o irmão Benedito Ferraz, que já dirigiu igreja e já levantou trabalhos, fez obra tremenda. O pastor Melquides estava por aqui também, estava aqui. E eu sei de mais irmãos aqui, alguns numa área, outros em outros, mas já foram tremendamente usados por Deus. Mas às vezes eu sei que eles têm humildade, têm entendido isso, mas às vezes até alguém que está aí no meio, na nave do tempo, pensa assim: não, irmão, essa chamada é de Deus, não depende de homem, não. Qual de vocês que foi obreiro sem receber uma imposição de mãos aqui? Qual de vocês que foi separado a presbítero, a consagrado a presbítero, a evangelista, pastor, sem receber a imposição da mão de alguém? Teve alguém? Que o anjo do céu desceu e pôs a mão na sua cabeça e saiu lá, pastor? Evangelista, presbítero? Tem não. Você sabe por que é isso? Para que Deus faz isso? Deus podia muito bem escolher e selecionar, mandar, mas Deus faz isso para mostrar para nós que nós dependemos uns dos outros. Somos dependentes. Glórias a Deus. Irmão, você que é comerciante, você depende dos seus clientes. Irmão, você que compra, você depende do comerciante. Irmão, você que é patrão, você depende dos seus empregados. Não chuta eles não, não maltrata eles não. Empregado, você precisa do patrão, trabalha direito, seja honesto. E trabalha, a Bíblia inclusive nos ensina a trabalhar de uma forma assim, como se, mesmo se o patrão está longe, nós trabalhar como se ele estivesse junto, perto. Porque se o patrão não está ali, mas o Espírito Santo de Deus está te vendo. E se o patrão te promover, você sabe por que ele te promove? É porque Deus permitiu, houve uma ação de Deus. Glórias a Deus. Deus age, Deus trabalha, Deus faz. Então, comunhão. Nesse mesmo versículo 42, tem aí a palavra oração. E eu não posso deixar perseverável na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Nas orações. Irmãos, é uma doutrina fundamental da igreja, a oração. Oração, nós não podemos, o crente não vive sem oração, não tem condição de viver sem oração. Ainda depois da oração, tem uma colocação que eu observei aqui, irmãos, eu quero aproveitar bem ela aqui nessa noite também, é a parte A do versículo 46, eu estou dentro do capítulo 2 de Atos, e principalmente dos versículos 42 até o 47, a parte A do versículo 46 diz assim: e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Vocês sabem por que eu quero enfatizar isso aqui nessa noite? Porque tem muita gente pregando por aí que nós não podemos adorar a Deus no templo. Não é só gente por aqui não. Se você entrar na internet, você vai encontrar muitos segmentos que hoje diz que a verdadeira igreja só congrega nas casas. Reúne nas casas, que não tem mais templo. Quando aquele templo da Assembleia de Deus, da Fama, foi construído, quando eu saí lá fora, que eu peguei meu carro, estava colocado no para-brisa do carro um papelzinho, um panfletozinho, fazendo uma crítica a templos, aproveitando exatamente porque estava lá na inauguração de um templo, mas a igreja primitiva estava todos os dias no templo, lá tinha templo. Versículo 40, foi o 46 que eu disse, não foi? Isso, 46 a parte A. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. A verdadeira igreja, irmãos, é uma igreja das casas e dos templos. Se eu sequenciar aqui o versículo, você vai observar, quer ver? Todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Reunia no templo e em casa havia comunhão. A igreja... Quando fala isso aí, eu acho lindo isso aqui, porque eu acho muito relacionado à família, né? Você está em casa com a família, ou a igreja é a própria família de Deus,
Então, eu lembro até de um missionário, de uma igreja que até é uma igreja assim mais, que ela observa muito um detalhe com relação a um culto mais solene, assim, mas tem um missionário dessa igreja que ele fala assim, a igreja primitiva era uma igreja do templo e das casas. No templo, até os hinos são aquele hino mais, como é que a gente fala com esses hinos mais, tocado até mais devagar, assim, uma forma. Então, agora com o piano, com o teclado, tem igreja que usa muito, quase só isso. Mas nas casas, o que usa mais? Um violão, uma coisa mais solta, é isso. Então, a verdadeira igreja, ela vai para a igreja, vai para o templo, e aqui o nosso costume já é mais, nós já usamos instrumentos mais diferente, não é bem, mas de qualquer forma, é uma igreja que reúne no templo. Eu queria que você nunca esquecesse disso, porque o dia que você ouvir alguém falando, não, igreja não existe, construir igreja, não, você lê na internet, lê alguma mensagem, alguma coisa, tem um pregador no Brasil, que eu não quero citar o nome dele aqui, mas a nível de Brasil, soltou matéria na internet que não é brincadeira, e esse homem combate veementemente a questão das reuniões no templo, diz que a verdadeira igreja não tem isso. Então, irmãos, nós precisamos de ter Bíblia, por isso é que eu estou falando, precisa de doutrina fundamental, temos que estar fundamentado na Bíblia. E hoje eu estava observando quantas vezes existe essa palavra templo na Bíblia. Só no Novo Testamento tem 119 vezes. Não é só falando com relação a templo assim, não. Fala que nós somos o templo do Espírito Santo e repete por muitas vezes. No Velho Testamento tem 90 vezes a palavra templo. Eu posso estar errado aqui, eu não estou lembrado agora, eu não posso precisar, eu não escrevi, se é 119 ou 109 vezes no Novo Testamento. E no Velho Testamento tem 90. Eu acho que é 109, porque até eu calculei, deu 199, é isso mesmo. Somando do Velho e o Novo. Essa palavra templo. Então, nós reunimos em templos. Temos templo. Mas eu encontro na Bíblia o templo. A igreja reunindo no templo. Você está aqui nessa noite, baseado ou dentro dessa palavra aqui, congregando no templo. Amanhã você vai lá para a Vila Odete, para o setor comercial, para a Morada Nova, para o Conjunto Fraternidade, para o Alto Refúgio, ou para o Parque Alvorada, ou para o setor Veredas, você vai lá para dentro de um templo para adorar a Deus. Quando é sexta-feira, você vai para o grupo familiar, aí é nas casas. Quando é na segunda-feira, você vai nas casas, e ali cumpre direitinho mesmo, não é, pastor José? Porque aí tem a janta. Uma janta, alguma coisa, mas reúne o grupo, faz a reunião, a família, e a igreja continua caminhando. A igreja continua caminhando, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem outra palavra aqui, irmãos, que eu quero que os irmãos observem, eu quero muito que a gente reflita nela aqui, está no versículo 43, a parte A. E em cada alma havia temor. Temor. Dentro do mesmo texto de Atos. Cada alma havia temor. Irmãos, a sustentação da igreja, esse temor aqui não é medo, é respeito. Eu já vi alguns pregadores, eles ensinarem e dar um exemplo com relação a essa questão de respeito. Por exemplo, existem homens que ele não tem força, mas ele tem autoridade. Quando, e às vezes até alguém, eu já vi os pregadores, alguma coisa escrita, ou até sendo comentada dessa forma. Às vezes, o camarada vai dirigir um caminhão pesado, grande, e aí vai com tudo. De repente ele vê um guarda na beira da estrada, um policial rodoviário, alguma coisa assim, e aquele homem dá um sinal, e o caminhão para. Por quê? Porque às vezes o guarda é bem franzino, pequenininho, né, irmão Elias? Mas às vezes o motorista é muito mais forte que ele, mas o motorista para
E se tiver errado, é multado, tem ali, paga, é penalizado pelos erros, e ele obedece, porque ele está diante de uma autoridade. Então, irmãos, ele não faz aquilo por medo, mas ele faz por respeito às autoridades. Então, temor a Deus é respeito. Você não vai fazer por medo, nem mesmo por medo do inferno, mas você vai fazer porque você respeita a Deus, sabe que Ele é Deus, Ele é Senhor da sua vida, mesmo que às vezes Ele pode até não te penalizar ali imediatamente, pode não castigar. Quantas pessoas estão por aí prontando e às vezes demora a acontecer o castigo, o efeito dos erros que ele comete. Será que Deus está vendo? Está, mas aqui tem um povo que teme ao Senhor, tem temor de Deus. Quem teme, ele não deixa de fazer as coisas erradas, não é só quando está presente, quando está junto. Eu falei aqui com relação ao empregado. O empregado, segundo a orientação da Bíblia, ele deve proceder de uma forma assim. O patrão ele está trabalhando normal, o patrão saiu, ele continua, trabalha do mesmo jeito. Por quê? Porque ele está ali cumprindo o seu dever, ele sabe. Então, irmãos, temor a Deus, é aquilo que te leva a você ser uma oposição ao pecado. Inclusive, essa colocação do pecado, eu vejo a ação do Espírito Santo no meio da igreja, irmãos, de uma forma que é maravilhosa a forma de Deus operar. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, com a Glória, e eu estava comentando com ela isso aí. Quantas vezes o homem natural, o homem sem Deus, ele deixa de cometer um tipo de pecado? Por quê? Porque ele tem medo da justiça, ou até porque ele não quer denegrir o nome, ou uma série de coisas, mas ele não deixa de fazer isso por temor a Deus. Agora, o crente é totalmente diferente. O crente, até depois que ele erra, ele arrepende, ele tem uma revolta. Irmãos, se tem uma coisa que me faz raiva, é o tal do pecado. Se vocês falam, pastor, o senhor não peca de jeitinho? Não, longe disso. Estou lutando comigo mesmo, brigando comigo mesmo, é uma luta direta, vivo lutando comigo. Mas tem uma coisa, é uma luta, é uma batalha, Deus sabe disso. Eu não me conformo com uma vida envolvida com pecado. Não estou falando pecado escandaloso, essas coisas não. É pecado de toda a natureza, pecado. Então, isso aí traz uma revolta para qualquer servo de Deus. Isso, vocês sabem o que eu admito isso? É porque a Bíblia diz que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito. E vocês sabem quem que revolta, quem que coloca essa revolta dentro de nós? É o Espírito Santo de Deus. Tem gente aqui que quando não era crente, você tinha um prazer em adulterar, tinha prazer em mentir, tinha prazer em comprar e não pagar, tinha prazer em cometer uma série de coisas, até de brigar tinha. Tem gente aqui que gostava até de brigar, mas depois que você é crente, você tem temor de Deus, e você luta para não cair em nenhuma dessas ciladas do diabo. É o Espírito de Deus dentro de nós. Se você não está sentindo nada pelo pecado, busque a Deus, ore amanhã de madrugada, hoje à noite. Senhor, eu quero temor do Senhor no meu coração. Eu ouvi a tua palavra hoje, e a Bíblia diz que eles perseveravam, tinha temor. A igreja primitiva, uma das coisas, das características dela, era uma igreja que tinha temor. Temor. Então, a igreja nunca pode perder essa característica, ter temor de Deus. Diz a Bíblia que ele é o princípio da sabedoria. Diz a Bíblia enfatiza isso aí claramente. Então a igreja precisa, nós precisamos ter temor de Deus. Se ele começar a sair da sua vida, irmãos, dá um passo atrás, retroceda. Não tenha vergonha de voltar um pouquinho, não. Mas tenha temor de Deus, tenha temor de Deus, que o seu procedimento seja o mesmo,
junto com a sua esposa, com o seu esposo, com seu pai, com seus filhos, com o seu vizinho, com o seu patrão, com o seu empregado, na viagem, no lazer, na igreja, na Santa Ceia, lá no culto de aniversário, na reunião, em qualquer reunião que você tem uma coisa na sua vida: temor de Deus. Nós precisamos disso. Versículo 40, temor, versículo 43. Agora o versículo 43, tem uma parte dele, a parte B dele, fala o seguinte: e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu quero associar esse versículo ao 47. Louvando a Deus, era uma característica da igreja, era uma igreja que louvava a Deus, mas depois vem uma palavra aqui que eu quero observar com os irmãos aqui e associar ela com esse 43, com essa parte do 43. E caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A Bíblia atualizada fala assim: aqueles que iam sendo salvos. Observe, irmãos, no 43 diz assim: e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O 47, e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Por que eu associei esses dois versículos? Porque o 43 fala de milagres, operação de Deus, sinais, maravilhas. O 47 fala de crescimento da igreja. Irmãos, todo crente quer ver uma igreja avivada, que acontece sinais no meio dela, não é verdade? E toda igreja, ela tem prazer de ver o crescimento dela, não é verdade? Eu acho que os irmãos olham aqui e têm vontade: Jesus, acrescenta essa igreja, traz o fulano, traz o outro, traz o meu vizinho, traz o comerciante fulano de tal, traz essa pessoa, traz essa outra, traz esse povo para a igreja. Eu quero ver uma igreja grande. Irmãos, nós estamos construindo um templo ali tem espaço para muita gente, precisamos de começar a orar mesmo. O Senhor acrescenta o número dos salvos aqui em Itapuranga, ali na igreja. Nós precisamos disso, irmãos. Agora, quando uma igreja procede desta forma, ela persevera, tem perseverança, persevera na doutrina dos apóstolos, é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que ora, é uma igreja do templo, é uma igreja das casas, e é uma igreja que tem temor, aí vem o resultado: sinais, maravilhas, crescimento. Fecha aqui, é o resultado. Você quer ver uma igreja, você quer ver acontecer isso na sua vida, você que faz parte da igreja, pratica essas coisas, as que nós enumeramos aqui, e o que você encontrou nesse texto aqui. Comece a proceder dessa forma, ter perseverança. Ali nas Lajes, por exemplo, o pastor Vani, quando ele dirigiu as Lajes, teve uma casa lá que ele dirigiu o culto, parece que foi 10 anos, por aí assim. Quase na véspera dele vir ser transferido para 10 ou 11 anos, quase na véspera dele ser transferido ali para o Monte Sião, ele chegou naquela casa para dirigir o culto, dirigiu, o pessoal entregou, aceitou Jesus, depois de 10 ou 11 anos. Se ele não tivesse tido perseverança, tinha perdido a bênção. Perseverança. Doutrina dos apóstolos, uma igreja que observa a doutrina dos apóstolos. Uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que não existe fuxico, fofoca, falatório. O povo está mais preocupado em ver a glória de Deus no meio dela do que ver os problemas dela, ver os erros dela. Uma igreja que ora, uma igreja que é a igreja do templo, a igreja das casas, e uma igreja que tem temor, o resultado vem: maravilhas, sinais, cura, batismo com o Espírito Santo e crescimento da igreja, salvação de almas. Irmãos, existem algumas igrejas que pregam a soberania de Deus como um Deus que faz tudo sozinho. E na realidade, a Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Não tem homem que impede. Deus tem poder para fazer tudo. Mas
Ele quer que o seu povo faça isso. Persevere, observe a doutrina dos apóstolos, tenha comunhão, ora, participa no templo, reúne nas casas, uma igreja que teme ao Senhor. Então, se Deus quer, se nós encontramos isso na Bíblia, é porque é a vontade de Deus. E se você fizer, eu tenho absoluta certeza que os resultados vão acontecer. Você vai ver milagre na sua casa, milagre nos seus vizinhos, milagre na igreja, milagre por onde quer que você for, você vai haver uma diferença. Eu estava ouvindo o pastor Eides falar lá em Rubiataba, e ele falou sobre aqueles milagres lá da saída de Israel do Egito. E os milagres vão acontecendo, e chega num agrupamento de milagres ali, que Faraó reúne os seus magos, e os magos repetem os milagres, mas chega em um lá que ele não dá conta. Aí o Faraó falou assim: isso aí é o dedo de Deus. E o dedo de Deus está operando no meio desta igreja. Vocês sabem qual a diferença que existe aqui, e às vezes em muitas, e outras pessoas, em outras reuniões, é o dedo de Deus. O dia que o dedo de Deus parar de operar aqui, nós podemos fechar a porta. Nós precisamos do dedo de Deus. É isso que faz a diferença. Vocês já observaram que tem mensagem? Uma pessoa chega aqui, prega uma mensagem bonita, polida, bem esboçada, linda, maravilhosa, e não acontece nada. E de repente chega aqui, prega uma palavra simples, e de repente o fogo desce, a operação, o poder de Deus manifesta ali em salvação de almas, operação de Deus, batismo com o Espírito Santo, milagres. É o dedo de Deus, irmão, não é outra coisa não. Nós dependemos dessa ação, é uma coisa diferenciada, faz uma diferença. E nós precisamos da diferença, o dedo de Deus, a mão poderosa de Deus. Glórias a Deus. Vocês já ouviram aquela história de alguém que reúne lá um grupo? Eu não sei contar ela direito, mas eu acho que dá para pelo menos vocês entenderem um pouquinho. E manda um homem muito sábio, um grande, assim, uma pessoa que fala muito bem, como é que a gente fala? É um orador muito capacitado, e ele, para fazer uma leitura do Salmo 23, e aquele homem lê, observando toda a pontuação, e falando com a voz linda, maravilhosa, e termina, e o povo aplaude muito, e ele senta todo cheio de razão. Aí eles mandam um pastor velho lá fazer a leitura do mesmo salmo. E o homem levanta e começa a ler o salmo. E quando ele termina, está todo mundo chorando. E aquilo comoveu muita gente. E aí aquele grande expositor ali chega no velho e fala assim: qual foi a diferença? Eu falei, o povo me aplaudiu, mas não aconteceu mais nada. O senhor falou, o povo chora e sensibiliza e muda. O que foi? Aí o velho falou para ele: é porque você conhece o salmo, mas eu conheço o Senhor do salmo. Glórias a Deus. Tem muita gente, irmãos, o problema nosso não é conhecer, não é ter informação sobre Deus, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o Senhor dos salmos. Conhecer o salmo é fácil, decorar o salmo é fácil, mas ter o Senhor do salmo na vida, a coisa muda. E Deus quer isso na nossa vida. Glórias a Deus. Que Deus nos abençoe. E eu acho que você já ouviu muitas mensagens nesse capítulo 42, capítulo 2, versículos 42 a 47 de Atos. E eu também já ouvi. Mas nesta noite, Deus falou comigo uma vez mais. Eu tenho absoluta certeza que Deus falou comigo mesmo. Eu estava li isso aqui hoje, foi uma luta para me falar nesse salmo, porque nesse livro, nesse texto, porque na realidade é um texto muito comentado, mas hoje, desde manhã, Deus colocou isso no meu coração e não sai, e só sai agora que eu falo, quando eu falo sai. Então, Deus abençoe, que o Espírito de Deus continue falando em cada vida, em cada coração. Quero pedir o diácono, diaconisa para tirar a oferta, enquanto eu vou dar aqui os avisos do encerramento da nossa reunião. Graças a Deus.
Irmãos, amanhã, quarta-feira, teremos aí a nossa reunião de ministério e o culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Amanhã, quarta-feira. Quinta-feira, nós teremos os ensaios. Na sexta-feira, inclusive falando nesses ensaios, eu quero continuar fazendo um pedido aos irmãos com relação a esses alunos da orquestra, né, está incentivando esses meninos. A orquestra é uma constante renovação, a gente sabe que é. Então, se parar de vir a meninada, depois vai ficando mais difícil. Então, incentiva. E, às vezes, é uma forma que Deus vai usar para segurar o seu filho, para colocar ele aqui para fazer uma coisa para o Senhor. Na sexta-feira, os grupos familiares vão estar em plena atividade. Nós teremos aqui uma reunião de ministério do campo, mas a reunião de ministério é do campo. Agora, no sábado, nós teremos aqui, desde amanhã, nós teremos aqui uma palavra, e quem vai estar ministrando a palavra aqui é o pastor Enoque Vieira. Pastor Enoque, eu tenho ele como mestre, verdadeiro mestre da palavra. Se alguém não conhece ele, nunca ouviu ele ministrar uma palavra, quem já viu sabe, mas quem nunca ouviu, se você tem alguma dúvida, venha na próxima sábado, venha participar. É um verdadeiro homem de Deus, crente, fiel, conheço o pastor Enoque, e é um homem que tem um conhecimento fantástico. Eu acho aquilo ali fora do normal. É um homem que conhece a palavra, e ele também, não é só a questão de conhecer a palavra, conhece o Senhor da palavra também. É crente desde menino, conheço a história dele, da família dele. É nosso aqui, ele é de Piranhas ali, perto de Iporá, nascido ali. Então, congregou com o pastor Bonifácio, pastor Oswaldo Silva, quando eles pastorearam Piranhas. Depois ele foi para São Paulo, ficou 12 anos morando, 10 ou 12 anos morando em Taubaté, e leu muito, estudou, preparou, e continuou crente, né? E hoje está ministrando a palavra. E para mim, eu quando ver o pastor Enoque pregar, irmãos, não é privilégio de muita gente, não. Às vezes essa pessoa de longe, né, que veio ele pregar de vez em quando, é como você tem a oportunidade de ver o Antônio Gilberto, por exemplo. Não é fácil ver, não. Você vê o Russell Shedd, não é fácil ouvir eles. Então, é difícil ouvir. Agora, o Enoque, nós consideramos assim, não, o Enoque eu já vi muitas vezes, mas ele continua, você não vê ele, a palavra dele é aquela palavra que eu já ouvi muito, talvez eu sou um dos que mais ouviu aqui, talvez sou o que mais ouviu ele falar, e cada dia que ele prega, eu admiro ele mais, admiro, e ele me ensina, ele fala, é desse jeito. Então eu quero pedir os irmãos para incentivar, vamos estar aqui no sábado de manhã, eu quero aqui os obreiros de 100 anos para baixo, né? Até os meninos que entender a palavra, novo convertido, pode estar tudo aqui. Não tem, quando eu falo assim, a reunião de obreiro, às vezes alguém, pastor, mas então é os obreiros, só os obreiros? Não, toda a igreja, pode vir aqui, vamos estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E sábado, durante o dia, teremos a nossa reunião normal, vai encerrar à noite com o culto. Domingo de manhã, escola dominical, e eu acredito que será uma classe única. Vamos ter uma classe única no próximo domingo, porque não vai ter aquela reunião de professores. O pastor Antônio não me falou nada não, mas eu acho que deve ser, né, pastor Rodeci? Pastor Joel, deve ser classe única. E domingo à noite, o que nós vamos ter domingo à noite, irmãos? A Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia. Graças a Deus. Todos os dias, a partir das 5 horas, a oração, das 8 às 9 a oração na direção das irmãs, e das 3 às 4 a oração missionária. Quem tem seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja, irmãos. Seja fiel a Deus com seus dízimos. Se nós adoramos a Deus num templo, nós precisamos de manter um templo, nós precisamos de construir templo, a igreja é um costume da igreja, e não é um costume que nós inventamos, não. Vocês observaram que eu li isso aqui nessa noite. Eu quero ler porque vocês vão sair daqui entendendo, porque depois começa a ouvir esses buchichos aí esse trem dá prejuízo para a igreja,
E se tem um templo, tem contribuição, tem a manutenção. E eu pergunto aqui nessa hora, posso perguntar com toda segurança, irmãos, ou posso falar isso aqui, nem perguntar eu preciso. Na realidade, você já viu um povo prosperar mais do que os crentes? Você já viu um povo mais abençoado dos que os crentes em todas as áreas? Você pode olhar e falar, pastor, lá fora tem gente rico. Tem. Mas aqui na igreja, Deus tem prosperado um povo. Olha o número de carros que tem fora, olha o número de motos, olha a casa desse povo, olha a forma que Deus tem conduzido a vida desse povo. Deus tem segurado, tem mantido, tem abençoado esse povo. E é um povo que contribui, é um povo que ajuda. Agora tem razão, não é um povo que gasta com droga, não gasta com prostituição, não gasta com cachaça, com pinga, com uísque, com cerveja, não gasta com jogo de azar, esse jogo por aí. É um povo que não passa noitada aí, é um povo mais sadio, um povo mais, até na hora de você fazer um seguro, qualquer coisa, os crentes têm um certo privilégio. Vocês podem observar que a seguradora observa isso, porque crente não fica batendo carro aí à torta direito, batendo carro nas madrugadas por aí. Crente não faz isso, porque é um povo que ele normalmente os outros estão na farra e eles estão dormindo, estão tranquilos, tem mais saúde, muito mais. Graças a Deus, é a mão poderosa de Deus que orienta esse povo e abençoa esse povo, né? Vamos colocar em pé, mais uma vez. Deus abençoe cada um dos irmãos, das irmãs, toda a igreja, né? E vamos orar, agradecendo a Deus. Maravilhoso, querido e poderoso Pai, eu quero mais uma vez te agradecer, meu Deus, nessa noite. Quero te louvar por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui cultuando o teu nome. Pai, eu te louvo pela palavra, te louvo pela vida dos teus filhos, te louvo, ó Deus, pela presença do Senhor, do teu Espírito, a alegria, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas. Te louvo, ó Deus, pelos compromissos que com certeza o Senhor tem colocado no coração do teu povo, compromisso de fidelidade, de Pai Santo. Eu sei que o Senhor vai preservar, vai segurar esse povo, meu Deus, esse povo que o destino final deles é o céu, é a salvação eterna. Pai, tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.